Esses dias eu estava conversando com alguns amigos e eles me perguntaram o seguinte: existe salvação fora da igreja? Esse é o segundo episódio do bloco Crente Questiona. Bom, você já deve ter ouvido essa frase: eu tenho fé, mas não preciso de igreja. Ou até, o importante é ter Deus no coração, o resto é detalhe. Eu te pergunto, será que existe salvação fora da igreja? Será que dá para viver a fé em uma experiência individual, sem comunidade? Hoje a gente vai mergulhar nessa pergunta desconfortável, mas essencial. Bom, primeiro nós precisamos deixar algo bem claro. A Bíblia, ela ensina que a salvação não vem de uma instituição ou placa e uma denominação. Em Efésios 2, do verso 8 ao 9, diz o seguinte: pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, a igreja, ela não é uma fonte de salvação. A fonte é o próprio Cristo. Ele é o único mediador, como diz em 1 Timóteo 2, verso 5. Mas atenção, isso não significa que a igreja é descartável. A gente não precisa entender que precisa fazer uma coisa e então descartar a outra, ok? Então, de Gênesis ao Apocalipse, Deus sempre chama um povo, não apenas um indivíduo isolado. Israel era um povo, a igreja é chamada como corpo de Cristo por Paulo, em 1 Coríntios. E um corpo, ele não sobrevive se os membros estiverem desconectados. Sim, você pode ter uma experiência com Deus sozinho, claro, mas viver uma fé madura sem comunidade é como tentar ser cristão Wi-Fi offline. Até funciona por um tempo, mas logo cai a conexão. Por isso que Jesus disse: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Mateus 18, verso 20. Ele não disse o seguinte: onde estiver um sozinho, embora ele também ouça a sua oração individual. Mas ele enfatizou o valor da reunião, da partilha e da comunhão. Se você abrir o livro de Atos, você vai perceber que a igreja primitiva, eles perseveraram na doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em Atos capítulo 2. A fé não era show individual, era vida comunitária. Então você deve fazer a pergunta: por que nós precisamos da igreja? Primeiro, para correção e edificação. Sozinho eu posso me enganar. A comunidade me chama de volta. Segundo, por conta do serviço. O dom que Deus me deu só tem sentido quando usado para abençoar outras pessoas. 3, proteção. Ovelha isolada é presa fácil. 4, missão. O evangelho é anunciado por um povo, não por indivíduos desconectados. Por isso que o escritor de Hebreus alerta: não deixemos de nos reunir como igreja, como alguns têm costume de fazer. Hebreus 10, verso 25. Agora, existe uma verdade: as igrejas falham. Elas têm problemas, divisões, pecados, hipocrisias. Mas sabe o que é curioso? Mesmo assim, a Bíblia nunca autorizou cristãos a viverem sozinhos. Porque a igreja não é um museu de santos perfeitos. É um hospital de pecadores em processo de cura. E se eu me retiro dela porque há problemas, eu também estou fugindo do processo que me molda. Então, existe salvação fora da igreja? A resposta é: a fonte da salvação é Cristo. Mas a evidência da salvação, ela se manifesta na comunidade. A fé pode até nascer no secreto, mas ela amadurece no coletivo. Você não precisa da igreja para conhecer a Jesus, mas se realmente conheceu Jesus, vai precisar da igreja para viver como ele viveu. Por isso comenta aqui: eu quero ser parte do corpo de Cristo. E compartilha esse vídeo com alguém que acha que pode viver uma fé sozinho.